Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Quinta-feira, Copa do Brasil e Libertadores. Tivemos aí o São Paulo, se eu não estiver enganado, empatou de 2-2 com o River. E tivemos no Equador o campeão da Libertadores, o grande Flamengo de 2019, mentira. Flamengo de 2019 não, Flamengo de 2020, Flamengo do Domenech, sendo humilhado pelo Independente Del Valle. 5-0 Independente Del Valle. E eu vou te dizer, foi pouco. Da mesma maneira que eu fiquei triste ontem com o que eu vi do Grêmio, não imaginaria que hoje ia haver um clube brasileiro passar uma vergonha tão grande. Porque perder faz parte do jogo. Perder é normal. Agora você não competir, não ter competição, aí é diferente. O Grêmio ontem perdeu, mas competiu, tentou, lutou, correu atrás. O Flamengo não. O Flamengo não competiu. Foi um massacre. Um massacre. O time do Independente Del Valle não podia imaginar que seria tão fácil. Se o time do Independente Del Valle joga andando, ia ganhar do mesmo jeito. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor flamenguista, meu amigo torcedor que não é flamenguista, que vai zoar o flamenguista, e sabe que eu sou aqui do Rio, sabe que eu torço pro Flamengo, eu nunca neguei, o canal é desde 2016. No primeiro vídeo, vai lá, pega o primeiro vídeo do canal Resenha com Magalhães, eu disse, eu torço pro Flamengo, eu vou fazer um canal que eu vou falar do futebol carioca. E depois o canal se expandiu, eu acabei falando do futebol brasileiro. Mas eu nunca neguei e não escondo. Eu torço pro Flamengo. Porém, futebol é futebol, filho. Eu não sou do tipo do cara que o meu time perdeu, eu não quero ser zoado. Porra, é lógico. Eu tô gravando o vídeo aqui, vou colocar no YouTube. Aí tem gente que vai entrar aqui e vai me zoar, porque sabe que sou flamenguista. Se eu não quisesse ser zoado, eu não fazia o canal, porra. Eu não falava que eu era flamenguista. Só não precisa ofender. Mas zoar, sacanear, é óbvio. Eu já peguei o meu celular, já tinha nego me zoando, que é torcedor vascaíno, do Fluminense, pá, do Botafogo, já tava me zoando. Isso é normal. Não pode ter violência e ofensa. O restante é muito normal e merecido. Merecido, é. Então, eu peço a vocês que vocês curtam, compartilhem, inscrevam aqui no canal, Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, está aqui embaixo na descrição. E se quiser ajudar o canal a crescer, você pode se tornar membro. Isso é muito engraçado, né? A vida da volta. Eu ia falar do jogo, eu vou falar do jogo, mas do jogo não tem muito o que falar. Porque só teve um time em campo. O outro time não competiu. Então é difícil você falar. Uma coisa é um time tomar de 5, mas tentar, correr atrás, lutar. Outra coisa é o time tomar de 5 e tá desfigurado. Vai falar da altitude. Não foi a altitude. O problema do Flamengo perder de 5 não foi a altitude. O Flamengo não teve futebol, foi na bola. O Independente Del Valle ganhou na bola. O time do Independente Del Valle é um time muito bem armado por um grande treinador que chegou lá para pegar o Sub-19, chegou no Equador para pegar o Sub-19, montou o Sub-19, gostaram, subiram com ele.
E agora os jogadores que ele treinar no Sub-19 tá subindo com ele. Então o time tem uma filosofia. E é em espanhol. Tem uma filosofia. É um time muito bem armado que vai chegar longe na Libertadores. Não é porque gosta do Flamengo, não. É porque o time é muito bem armado. Mas esse mesmo time bem armado, a gente tem que lembrar que no início do ano tomou de 3 do Flamengo e o Flamengo jogando com 10, porque o Ilharão foi expulso. Só para lembrar. Então você vê como é que as coisas mudam. Só que lá, naquele jogo, Flamengo, Independente Del Valle, pela Recopa, sei lá, já foi que o Flamengo ganhou de 3-0, você via um time lutando. O time do Independente Del Valle perdeu de 3, mas competiu. Hoje não. Então você não tem como falar. Você não tem como falar. O Flamengo não competiu. Ah, mas Magalhães, o jogo foi 1-0 só no primeiro tempo. Acho que foi, nem sei. Mas em momento nenhum o Flamengo competiu. O Flamengo entrou covarde. O treinador do Flamengo, o time do Flamengo melhor, o time do Flamengo é a imagem do seu treinador. Por que eu estou falando isso? O Jorge Jesus era um cara que pulsava, um cara intranquilo, inquieto, um cara no 220. O time do Flamengo era a cara dele, inquieto, no 220. Jogava mal de vez em quando? Jogava, mas era um time inquieto, que em momento nenhum estava satisfeito com o que acontecia. Você não via os jogadores do Flamengo baixar a cabeça. Estava jogando mal, mas estava de cabeça em pé. Você vê um time do Flamengo triste, para baixo, lerdo, mole, igual essa o treinador. Lerdo. Ele tem cara de lerdo. Ele tem cara de babacão. O Flamengo virou a semelhança dele, um babacão. Um cara devagar, quase parando. O Flamengo precisa estar ligado no 220 o tempo inteiro. Sabe aquele... Eu não me lembro qual é o filme, mas passou um filme que o cara ele tinha que ficar com adrenalina alta o tempo inteiro. Aí de vira e mexe ele tomava choque, ele pegava a bateria do carro, metia a língua, enfiava o dedo na tomada, ele fazia um monte de coisa para a adrenalina dele ficar alta. Eu não me lembro qual é o nome do filme. Esse ator aí, ele tá até fazendo... Ele trabalhou em Velozes e Furiosos também, ele era vilão, depois se juntou, eu não me lembro o nome do cara. Mas esse é o Flamengo. O Flamengo tem que ficar com a adrenalina no alto. E pega um treinador que não é assim, o time não vai andar. E eu estou falando isso há muito tempo. Há muito tempo. Agora a culpa é só dos jogadores? Não, os jogadores têm um pouco de culpa. Porque está faltando um pouco de vontade. A impressão que dá é que não casou o elenco e o treinador. Os jogadores estão até tentando, fizeram reunião, o cara é gente boa, mas de gente boa tem um monte de treinador aí. O Flamengo não precisa de um cara gente boa. O Flamengo precisa de um cara que conheça. E utilize e tire o que o Flamengo tem de melhor. Então, falar do jogo, muito pouco. Eu vi um monte de canais aí que cobrem o Flamengo, canais no YouTube, sacaneando o Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus foi eliminado com Benfica. Lá para um time da Grécia, sei lá, perdeu de 2-1. Aí eu vi aqui nego zoando, tá vendo? Abandonou o Flamengo? Bem feito. Castigo vem a cavalo, filho. O Jorge Jesus perdeu lá de 2-1 só. O Flamengo tomou de 5 aqui. Na verdade, se parar, o Flamengo está sentindo muito mais falta do Jorge Jesus do que o Jorge Jesus do Flamengo. Será que se ele voltar, ia voltar aquele encanto? A gente não sabe. Acho que não. O que aconteceu em 2019 acho muito difícil de acontecer de novo. Mas que ia jogar melhor do que está jogando, isso é nítido. Mas o Jorge Jesus voltar para o Flamengo é fora de cogitação. Agora o Flamengo
em breve ter que procurar um treinador, e isso vai acontecer. Porque eu já imagino o que está acontecendo nos bastidores do Flamengo depois desse 5-0. Eu imagino como é que está a cabeça da diretoria e a pressão que vai ser feita. A sorte do treinador do Flamengo e dos jogadores do Flamengo é que o Flamengo vai continuar no Equador. E outro detalhe, eu não acredito que a torcida do Flamengo vá cair em cima dos jogadores. Porque esses jogadores foram campeões da Libertadores. Esses jogadores jogaram a final do Mundial. Esses jogadores foram campeão brasileiro. Então esses jogadores têm crédito com a torcida. Quem não tem crédito é o treinador. Então eu não acredito que a torcida vai cair em cima dos jogadores, vai cair em cima do treinador. Eu acho muito pouco provável que ele fique muito tempo aqui no Brasil. Muito pouco provável. Ele vai ter que fazer na próxima partida do Flamengo no Equador contra o Barcelona de Guayaquil, vai ter que fazer uma partida à lá fez contra o Grêmio. Porque senão, quando ele meter o pé no Brasil, o aeroporto vai estar lotado. Vão ter que fazer o Flamengo sair escoltado. Porque vai ficar estreita a permanência dele no Brasil. Porque a torcida não vai aceitar. Como é que o Flamengo, o ano passado, ganha o que ganhou, joga o que jogou, e hoje toma de 5 no Independente Del Valle? Com todo respeito, Independente Del Valle. Mas, porra. Então, Independente Del Valle deu uma aula, massacrou, humilhou, fez 5 e foi pouco. O Flamengo ficou olhando, um time desorganizado, espaçado, parecia amador. O time do Flamengo no último jogo do Campeonato Brasileiro, que perdeu de 4 pro Santos, que já tinha sido campeão, o time estava em ritmo de festa, competiu mais do que esse jogo de hoje. O problema não é o Flamengo só tomar de 5 e perder. O problema é não competir. Isso é diferente, isso é preocupante. Não ter mais vontade. Time sem alma, quer dizer, sem alma, sem tática, sem nada. O time do Flamengo não tem uma jogada de escanteio. O Flamengo não tem uma jogada de escanteio. Nenhuma. Todos os times têm uma jogada de escanteio, uma casquinha para trás, todos os times têm uma jogada de escanteio. O Flamengo não tem uma jogada de escanteio. Com o Jorge Jesus tinha pelo menos umas 3. O Flamengo não tem uma jogada de falta. Não tem uma. O time é mal treinado. Ah, foi altitude. Não foi altitude. Qualquer torcedor do Flamengo que colocar a culpa na altitude é mimimi. Não foi altitude. Não teve bola. Não teve capacidade. O time do Independente Del Valle é muito mais forte do que o Flamengo hoje. Hoje, o time do Independente Del Valle é muito superior ao Flamengo. Tática e tecnicamente. Principalmente taticamente. Taticamente, o Independente Del Valle engoliu o Flamengo. O jogo não tem que falar porque o Flamengo não jogou. No primeiro tempo, o Flamengo entrou com 5 no meio, só com o Gabigol. Aí você vê quando o time é covarde, como foi quando o treinador é covarde. Ele tem alguns jogadores de velocidade. Ele não tinha o Vitinho, que sentiu, mas ele tinha o Michael e o Bruno Henrique. Entrava pelo menos com o Michael para puxar o contra-ataque, porque o Independente Del Valle foi para cima. É um time que vai para cima, ia dar espaço. E deu. Só que o Flamengo tinha Everton Ribeiro por um lado e a Arrascaeta pelo outro. Não tem velocidade. Ele está inventando o Gerson lá na frente. O Gerson joga melhor vindo de trás. Ele estava fazendo o Gerson de vez em quando jogar de ponta. Ele está de sacanagem, cara. Ele está acabando com o futebol do Gerson. E o Flamengo ainda criou alguma coisinha. Mas no primeiro tempo foi um massacre. O goleiro do Flamengo trabalhou enquanto desesperado, parceiro. Era bola para cá, bola para cá, e chutando de fora da área. Acredito eu que ele botou para tentar cadenciar o jogo. Mas mesmo assim, não adiantou. Fizeram um golaço de tabela.
O Flamengo não conseguia marcar, o Flamengo não conseguia encontrar o time do Independente Del Valle. O Flamengo estava num outro ritmo, o Flamengo estava numa outra rotação. Geralmente o time do Flamengo entrava pilhado, todo jogo o time do Flamengo entrava pilhadaço, o Flamengo não entra mais pilhado. O Flamengo faz uma marcação alta onde o ataque está lá na frente e a defesa está aqui. Ó. Aí eles quebram a bola, quebram essa primeira barreira, fica um buraco ali, eles vêm trabalhando. Eles driblavam com facilidade. Os jogadores do Flamengo não ganhavam uma bola. Pô, parceiro. Então não tem que falar de jogo, de tática. Tem, só teve um time jogando, só teve um time competindo, que foi o time do Equador. Jogou muito bem, humilhou, massacrou. Eu só não digo que ele foi perfeito, porque ele só fez 5 gols. E tinha caixa para fazer muito mais. Tinha caixa para fazer muito mais. Eles ainda respeitaram um pouquinho o Flamengo, que não tinha que respeitar nenhuma. Tinha que massacrar. Tinha que entrar para a história. 5 foi pouco. 5 foi pouco. Aí ele vai dar, não sei nem qual é a entrevista que esse babaca vai dar. Mas ele vai dar entrevista explicando alguma coisa. Ele vai explicar o quê? Ele tinha que ter um pouco de hombridade, falar, porra, não dá pra mim não. Botar o chapeuzinho dele, ó, e meter o pé. Mas se ele não fizer isso, vão fazer isso com ele. Porque eu acho muito difícil ele continuar no Flamengo por mais tempo. Porque ele não vai dar jeito nesse time do Flamengo. Porque esse time do Flamengo não precisa dar jeito. Esse time do Flamengo precisa de incentivo. Precisa ficar ligado no 220. Precisa de adrenalina. E ele não tem isso. Ele não tem. Ele não motiva o seu time. O time do Flamengo é apático, é a cara dele. Lerdo, devagar, quase parando. Os jogadores do Flamengo precisam dessa adrenalina. E ele não tem essa adrenalina. Uma pena o que está acontecendo com um time qualificado e pior. Tem patrocinador que está bancando. Os salários do Flamengo é muito caro. Se o Flamengo ficar fora das oitavas, vai ser um prejuízo do cacete. Acho melhor o Flamengo começar a se movimentar. Que a torcida, eu acho que era o jogo derradeiro para ele. Aqui no Rio já estavam falando que esse jogo era crucial para ele. A torcida já não aguenta. Te garanto que já tem a hashtag Fora Domenech. E não deu. Ele tentou, mas ele definitivamente ele não tem a cara do Flamengo. Não tem a cara do Flamengo. Ele conseguiu destruir realmente tudo que o Flamengo tinha. Ele destruiu. Já vi essa cena. Só que tá piorada, né? Porque no início do ano, no início da Libertadores, na fase de grupo, o Flamengo estava com o Abel, conseguiu se classificar, mas aos trancos e barrancos. Aí chegou o Jorge Jesus. Só que agora o Flamengo corre o risco de não se classificar. Apesar de estar com 6 pontos. Não sei quanto foi o outro jogo. Eu, sinceramente, pro Flamengo é melhor que tenha empate, mas internamente eu gostaria muito que o Barcelona de Guayaquil ganhasse, ficasse com 3 pontos, porque o próximo jogo do Flamengo é justamente contra o Barcelona. E, sinceramente, o melhor pro Flamengo, eu sou contra demissão de treinador. Sou contra. Tem que dar tempo ao tempo. Se contratou, tinha convicção, vai até o final. Só que o Domenech não chegou para arrumar o time. Ele chegou para manter. Porra. A situação, é complicado você manter um time que foi campeão de tudo? É complicado. Agora, destruir tudo que foi feito, aí é burrice, parceiro. Aí é burrice. E se continuar com ele, vai ser mais burrice, porque tem dinheiro envolvido. Muito dinheiro envolvido.
Cafezinho. E é isso. Independente do vale 5, não tinha que ter respeitado o Flamengo, tinha que ter ido mais para cima para fazer mais, porque podia, tinha caixa para isso. Foi 5 que foi pouco, poderia ter sido muito mais, muito mais. E o Flamengo agora não volta para o Brasil, continua lá no Equador, provavelmente para tomar uma outra porrada na próxima, acho que terça-feira. Que aí coloca logo a vaga em xeque. Aí o Flamengo se mexe e vê que a diretoria que todo mundo endeusava, o Marcos Braz que todo mundo endeusava, fez merda, contratou errado. Um grande abraço, até mais, valeu, fui. Ah, pode sacanear, tá? Não vou ficar puto não, só não precisa ofender. Um abraço.